já que o teorema da divergência, ele vai relacionar o quê? Ele vai relacionar a integral de superfície com a integral tripla da divergência do campo na região delimitada por essa superfície. Então, você tem os planos coordenados, sei lá, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, que é o chão, né, que é o plano xy. E aí você vai ter aquele plano lá. Aquele plano lá, ele falou que é o x sobre a. Vamos fixar a, b e c como sendo, sei lá, tudo valendo 1, né? A, B e C são números positivos. Então, vamos pegar A, B e C, todo mundo valendo 1. Mas, logicamente, isso aqui é só uma ideia para a gente ver como é que é o formato desse plano, né? Que vai fazer o tetraedro. Então, vai ficar x mais y mais z igual a 1. Então, x mais y mais z igual a 1. Tá vendo? O tetraedro ficou bem pequenininho aqui, ó. Vamos fazer x... Ó, vamos pegar sobre 3, para ficar um pouquinho maior. X sobre 3, Y sobre 3, Z sobre 3. Então, quando você tira o mínimo, o 3 vai vir desse lado de cá, não vai? Só para aumentar aqui, ó, para o tetraedro ficar um pouquinho mais apresentável aqui pra gente. Ó, o tetraedro vai ser esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Tem o chão aqui, né? Você pede, por exemplo, interseção, você pode pegar, por exemplo, da equação 1 com F, a gente vê, fazer o esqueleto dele, né? Digamos, na construção civil, quando eles fazem o esqueleto do prédio, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar a interseção... Deixa eu duplicar a entrada aqui. Vou pegar a equação 1, agora eu vou pegar com a G, fazer ali, aí depois eu vou fazer a outra, duplicar a entrada, equação 1 com a equação 2. EQ 2. Para fazer aquele outro lado lá, aí tá faltando o quê? Tá faltando esse aqui, ó. Esse aqui é a equação 2 com o plano... Esse aqui qual que é? Com a F. Equação 2 com a F. Equação 2 com a F. E aí para fazer o chão aqui, ó, teria que ser quem? Teria que ser a equação 2 com a G. Vou clicar a entrada. Equação 2 com a G. Pronto. Só para a gente entender. Agora vamos tirar isso aqui. Para vocês enxergarem. Ah, ficou faltando esse aqui também, né? Quem que é esse aqui? Esse aqui é... Quem? Esse aqui é a F com... Intercepto AF com G, né? com a G. Isso, AF com a G. AF com a G. Pronto, pra vocês terem ideia do tetraedro que eu estou falando. O tetraedro é essa figura aqui, tá vendo? A base é triângulo e tal. Aí você pode encontrar, Sayuri, a ideia aqui, para usar o teorema da divergência. Nesse caso aqui, eu peguei o A, o B e o C tudo igual a 3, né? Mas aí você pode deixar eles valendo só para desenhar a figura. Então, o que acontece? Você iria ter quem? Você iria ter... você ia ter a integral tripla, deixa eu colocar aqui, só montar para vocês, montar para você aqui, para você entender. Você ia ter a integral da superfície, né? O teorema, só ver o enunciado lá, usar o teorema de... Botei o campo, tal, aí você teria o rotacional desse campo, né? O rotacional de F. Isso aqui seria igual a integral tripla sobre E do divergente dV, né? Você tem o campo que é te dado lá, você tem o rotacional,
Aí talvez é mais interessante você calcular essa integral aqui, porque quem vai ser o divergente? O divergente de f, o divergente de f vai ser o quê? Vai ser o produto interno, né, do operador com o campo, não é isso? O campo ele é dado, dá uma olhadinha aqui no campo, zy e menos zx, zy e menos zx, zy é xz? Ah, esqueci já, acabei de olhar aqui, menos ex, menos ex. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, derivar z em relação a x vai dar 0, né? Esse aqui, derivar y em relação a y vai dar 1. E derivar menos xz em relação a z vai dar menos x. Então, o resultado do divergente vai dar 1 menos x. Quem que é o e? Novamente, você tem aqui. Cadê o GeoGebra? Eu imagino que você tem esse camarada. Vamos copiar ele aqui, ó. Vai atrapalhar. Então, você tem aqui, ó. Lembrando que esse camarada aqui, quem que é? É x mais y mais z igual a 3. Esse plano aqui, né? Esse aqui, eu acho que esse aqui, deixa eu ver, tá em vermelho, né? Vermelho é x, verde é y. Então, esse aqui, ó, o eixo do x, se aqui tem o x, então significa... Ah, tá, o chão aqui, ó. O chão aqui é z igual a 0, aqui é y igual a 0, e aqui esse aqui, ó, esse aqui tudo, na verdade, é y igual a 0, significa que você ficou com o plano zx. Essa parte lá de trás, essa aqui, ó, quem? Você pegou o x igual a 0, né? Se você pegou x igual a 0, você tem aquela face lá, né? Que seria o plano YZ. E o z igual a 0 aqui significa que você pegou o quê? Você pegou o plano XY, é o chão aqui. Então, são as faces que você tem para você trabalhar. Aí, você vai pegar os limites de integração aqui. Aí, o que acontece? Aqui é interessante você fazer a projeção do tipo 1. O que é a projeção do tipo 1? Você pode pegar o z variando de 0 até bater aqui nessa face. Quem que é essa face aqui? Ó? O z é igual a 3 menos x menos y. Então, o z ele varia de 0 até 3 menos x menos y. Aí, o que acontece? A projeção ficou esse triângulo aqui, ó. Aqui tem o y, aqui tem o x. Que reta que é essa aqui? Ó? Essa reta aqui é o z igual a 0. Se o z é igual a 0, o que sobrou? Essa reta aqui, ó. Sobrou x mais y igual a 3. Então, x mais y igual a 3 vai dar um negócio assim, ó. Corta aqui, corta aqui. Então, você pode pegar, por exemplo, o x variando de 0 a 3 e o y variando de 0 até bater nessa reta. De 0, que reta é essa aqui? Ó? É o y é igual a 3 menos x. Aí você monta a sua integral tripla aqui, ó. Vai ficar 1 menos x dv. Então, isso aqui vai ficar... Isso aqui eu estou fazendo um caso quando A, B e C vale 3, viu? Mas aí você faz a adaptação e deixa os coeficientes das retas normal. Mas só para você ter uma ideia de como vai ficar. Aí, possivelmente, os coeficientes vai ficar diferente, porque o A, o B e o C não precisa necessariamente ser igual. Só para você ter uma ideia, para você montar a integral. Aqui você coloca o de 0 a 3, o x, o y de 0 a 3 menos x, o z de 0 até 3 menos x menos y, 1 menos x, dz, dy, dx. Pronto, essa integral aqui ficou polinômio.
talvez vai dar uma coisinha mais chata aqui, né? Porque você vai ter que elevar ao quadrado, alguma coisa, desenvolver algum binômio, entendeu? Mas só que a integral é mais interessante você fazer isso aqui do que fazer essa. Por quê? Fazer essa aqui, você teria que achar o vetor normal para cada um. Teria que fazer superfície 1, superfície 2, superfície 3, superfície 4, e achar o vetor normal de cada uma dessas superfícies, beleza? A conta não ia ser difícil, mas talvez ia ser bem maior do que calcular o teorema usando a divergência. Tranquilo, Sayuri? Beleza. O Dernivaldo chegou. Tinha algumas questões, Dernivaldo, você tinha pedido da... Estava mostrando até para os meninos aqui antes. Então, eu vou colocar ok aqui, viu, Sayuri? Aqui, ó, a questão 5 da 16.8. Você até tinha falado para mim que você tinha resolvido já, né? Depois você mandou, falou que tinha entendido a questão da 16.8, do Teorema de Stokes. Infelizmente, não deu tempo. Eu tive que ir na roça esse final de semana, na casa de pai, e aí não deu tempo mesmo de fazer. A 16.8, questão 5, é do Teorema de Stokes, é a sessão anterior. Beleza, então. Aqui, ó, tá vendo? O Teorema de Stokes, essa questão é interessante, porque ele pegou um cubo, mas só que ele tirou o fundo do cubo, né? Então, o que é interessante? Imagina uma caixa de sapato, digamos, né? Aí a caixa de sapato tem a tampa. Aí você pega e tira a tampa dela e vira ela de cabeça para baixo. Logicamente, a hora que você bater aquilo ali no chão, o que vai acontecer? Vai formar uma espécie de retângulo. Na caixa de sapato é um retângulo. Nesse caso aqui vai fazer um quadrado. Um quadrado, porque os vértices aqui é mais ou menos 1 para todo mundo, tá vendo? Então vai ser um quadrado, e aí o quadrado vai ser a fronteira, porque o Teorema de Stokes, o que ele faz? Ele relaciona quem? Ele relaciona a integral de linha no espaço com o quê? Com a integral de superfície do rotacional. E aí o que acontece? Que é denominado de fluxo. Aí, qual que é a estratégia para resolver essa questão? Talvez é interessante você pegar aquela parte do fundo que você tirou, ela é uma superfície que tem a mesma fronteira, vocês concordam que ela tem a mesma fronteira do que a caixa de sapato, né? Imagina que você pegou assim, ó, o que eu estou falando. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Ó, imagina que você pegou, vamos pegar aqui a superfície, para fazer o cubo, por exemplo, o que você poderia pensar? Para poder fazer as faces dele. Você poderia parametrizar do tipo gráfico. Você poderia chamar, por exemplo, x, y e o z igual a 1, por exemplo, e deixar o x variando de menos 1 até 1 e o y variando de menos 1 até 1. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse topo aqui, ó. Vou tentar centralizar ele aqui. Você vai fazer esse topo aqui da caixa. Aí você pode pegar, por exemplo, vamos duplicar esse aqui para dar mais rápido, duplicar a entrada. Vamos pegar, por exemplo, para fazer a lateral. A lateral, o que você poderia fazer? Você poderia chamar essa lateral aqui, ó. Você poderia chamar o V de 1, por exemplo, e deixar variar no plano, nesse caso aqui eu chamei o V de 1, deixa eu ver o que ele gerou aqui, ó. Ele deixou o plano, ó, você chamou o V de 1, seria o Y, né? A terceira coordenada é o Y, você fixou ela e deixou o X e o Z livre, de menos 1 até 1, então você fez essa outra parte aqui, ó. Aí você pode, por exemplo, deixa eu duplicar aqui, para fazer o outro lado, você pode chamar isso aqui de menos 1, para fazer o outro lado. Né? Você pode agora, para poder fazer as outras partes aqui, você pode chamar a primeira coordenada aqui, fixar o x no 1 e deixar o U e o V livre para poder fazer a outra borda. E depois você pode pegar o menos 1 para fechar o outro lado. Menos 1.
Pronto. O que eu tenho é isso aqui, tá vendo? É uma caixa sem o fundo aqui, tá vendo? Aqui não tem nada. Mas aí vocês concordam que essa borda aqui, ó, é a fronteira, ela é exatamente a fronteira dessa superfície. Só que a fronteira dessa superfície, ela é exatamente, se você quisesse fechar aqui, o que você faria? Você deixava o U e o V como sendo x, y, e pegava o z valendo -1. Aí você fecha o fundo aqui, tá vendo? Essa superfície em verde que gerou aqui, que seria o z igual a -1, ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tem a mesma borda dela aqui, ó, que é a curva que delimita essa coisa toda aqui em cima, é a mesma, tá vendo? É a mesma borda dessa superfície. Então, talvez você calcular a integral sobre essa superfície aqui, ó, calculando os vetores normais de cada uma dessas arestas aqui, não é necessário. Talvez é melhor você fazer a conta utilizando só essa superfície aqui, ó. E aí, um vetor normal dela, você poderia pegar essa aqui ou essa aqui de cima também, né? Porque seria a mesma coisa. Você poderia pegar um vetor normal como sendo um vetor, por exemplo, 0, 0, 1, apontando para cima aqui, ó. E aí você vai chegar no resultado. Foi dessa maneira que você pensou, Denivaldo? Beleza. Então, possivelmente deve dar uma conta tranquila de fazer, não deve ser difícil, beleza? Mas aí, se tiver alguma dúvida, você pode me falar que depois eu faço detalhadamente para você. Mas eu acho que depois que você enxergou a superfície e enxergou a parametrização, calcula o rotacional do campo não deve dar uma coisa complicada, beleza? E aí a integral de superfície também não vai ficar complicado, não. Beleza. A questão 8, vamos dar uma passada aqui na questão 8, que tinha sido pedido também. Ó, a questão Gabriela tá aí? Tá não, né? Gabriela tinha pedido a questão 18. A questão 2, a questão 2, Lohan tinha falado na questão 2. Eu falei da questão 2, não? Não, né? A questão 2 do Stuart, vamos dar uma olhadinha qual que é, da mesma sessão aqui, ó. Eu tenho um campo, esse é o hemisfério. Tá. Aqui você tem uma metade de uma esfera, né? A parte positiva, ela é centrada na origem raio 3. Aqui tem que usar o teorema do Stokes mesmo. Tipo assim, cálculo rotacional disso. Mas aqui talvez seja interessante você calcular a integral de linha. Por que a integral de linha? Porque a integral da a borda. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. A borda. Deixa eu apagar isso aqui. A borda, a curva, né, que seria a borda da superfície, é uma circunferência. Então, nesse caso aqui, eu não sei se você poderia parametrizar utilizando do tipo. Podia pegar a superfície aqui, ó. Superfície, você poderia usar. Como é raio 3, você poderia usar 3 vezes seno de φ, vou usar a letra φ como sendo U aqui, vezes cosseno de V, a outra como sendo 3 seno de U seno de V, e a outra como sendo 3 cosseno de U, né? 3 cosseno de U. Aí o U variaria entre 0 e 90, concorda? Porque só o Z é positivo, 0 e 90, π sobre 2. E o V variaria de 0 a 2π, né? Para fazer a volta completa. Eu acho que eu esqueci de uma vírgula aqui, ó. V de 0 a 2π. Opa, acho que deu uma coisa errada aqui. 0 a 2π. Dá uma diminuída aqui para fazer. Opa.
Aí para vocês verem. Então, talvez compensa pegar, para você ver a borda aqui, ó. A borda da superfície é essa aqui, ó. Então, a integral de linha, talvez nesse contexto aqui, seria melhor para poder... A parametrização, a minha R de t seria 3 cosseno de t, 3 seno de t e 0, né? Porque ela estaria no chão, né? Ou seja, se você pega aqui... Vou copiar isso aqui. Ó, o que é essa borda aqui, ó? Que é a fronteira, né? O que é o R de t aqui? Você poderia pensar em 3 cosseno de t na direção I, mais 3 seno de t na direção J, mais, mais 0, né, na direção K. Isso aqui é uma curva no espaço, concorda? Aí você tinha essa F aqui. Aí o que você poderia pensar? Você poderia pensar você vai colocar essa R de t dentro do campo, né? O campo é dado... Aqui o campo, cadê o campo? Ó, o campo é 2y cosseno de z, 2y cosseno de z, então 2. Quem que é y? Y é esse camarada aqui, ó. 2y cosseno de z. Cosseno de z, é isso mesmo? Deixa eu ver. Cosseno de z. Ah, o z é 0, né? Vai ficar bom aqui, né? Porque deu uma coisa boa. Deu pequeno, né? Que mais? Esse aqui na direção i. A coordenada e elevado a x vezes seno de 0. Ah, então aqui vai zerar, né? Porque seno de 0 é 0, então nem vou escrever, vai ficar 0 na direção j. 0 na direção j, mais... Quem que é o próximo? Aqui não zera nada, né? Tem o x e elevado a y. X, quem que é o x? 3 cosseno de t, vezes e elevado a y. 3 seno de t na direção k. Então, é esse f aplicado. Aí, o que acontece? O teorema de Stokes fala que a integral de p dx mais q dy mais r dz, isso aqui é igual à integral da superfície S, né? Essa bacana aqui, do rotacional de f n ds. Então, talvez é melhor calcular essa integral aqui, ó. Por quê? Quem que é o P da história? Vamos lembrar o P. O P é o campo, né? O F de x, y, z, ele é dado por P. Quem que é P? É 2y cosseno de z. Quem mais? O outro que zerou aqui, qual que é? E elevado a x seno de z. E elevado a x seno de z. E o último é x e elevado a y. Então, esse aqui é o P, esse aqui é o Q, esse aqui é o R. Então, ó, P dx. P dx. Ah, tá. Quem que é o dx da história? Que é o dx aqui, ó. Dx, dy, dz. Na verdade, é o vetor dr, né? Ou, se você preferir, o r'. Que vai ser quem? A derivada disso aqui, ó. Vai dar menos 3 seno de t. Esse aqui vai dar 3 cosseno de t, e o zero, a derivada de zero é zero. Então, essa é a derivada. Então, vou fazer o produto interno, aqui eu já coloquei a minha parametrização dentro da função. Então, vou pegar o quê? Vou pegar f de r de t, vezes r' de t, vai dar quem? Vai dar, ó, essa primeira coordenada aqui, ó, com essa primeira coordenada, vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, menos 18, seno ao quadrado, concorda? Seno ao quadrado. A segunda coordenada, 0 vezes isso aqui, zerou. Não tem esse parênteses não, né? Isso aqui vai dar um número real, produto interno. Então, a segunda coordenada é essa aqui, ó, vezes essa aqui, zerou. E a terceira coordenada, esse trambolho aqui, vezes 0, zerou também. Então, ficou só isso aqui, ó. Para fazer a curva que o t varia de 0 a 2π.
Então, essa integral aqui é melhor para resolver. Vai ficar só a integral de 0 a 2π de menos 18 seno ao quadrado de t dt. Ok, gente? Isso aqui vocês olham, usa aquela forma de recorrência, né? 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Aí ficou integral fácil. Tranquilo, né, Lohane? Beleza. Então, nós podemos fazer um ok aqui nessa. O Denivaldo falou que estava ok. Essa aqui de Lohane também. Essa 18 aqui da Gabriela. A Gabriela não tá, né? Mas vamos dar uma passadinha na 18 para dar uma olhada? Quando tem dica assim, pode saber que é uma coisa mais elaborada, né? Porque se deu uma dica, pode ser que não é tão simples. O que a 18 fala? A 18 pediu para calcular também a integral de linha no espaço, tá vendo? Deu a parametrização da curva, mas falou assim, ó, observação, dica, né? Observe que C está na superfície 2 vezes x vezes y. Por que isso? Porque, ó, para você ver, o x é seno, o y é cosseno, e o z é seno de 2t. Então, isso aqui, ó, o que é o seno de 2t? É 2 vezes seno de t vezes cosseno de t. Então, é 2 vezes x vezes y. E realmente está na superfície. Mas o que isso aqui vai nos ajudar? Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos fazer o gráfico, né? Acho que aqui... vamos fazer o gráfico aqui. Z igual a 2xy. Deu, esse gráfico nunca dá para diminuir ele, né? É uma espécie de uma célula, tá vendo? 2xy. Então, tá nessa superfície. A curva que ele falou. Quem que é a... Opa. Que é a curva que ele falou? Seno de t, cosseno de t e seno de 2t. Vamos desenhar essa curva aqui também, para a gente ver. A curva. Ela está no espaço, então ela vale seno de t para x, cosseno de t para y e o quê? Seno de 2t? Seno de 2t. O t varia de 0 a 2π. Aqui é a curva aqui, ó. Realmente está sobre a superfície. Essa aqui é a curva. Dá um zoom aqui. Então, essa aqui é a curva, tá vendo? Ela realmente está sobre a superfície sugerida, né? Lógico, por causa da identidade trigonométrica, né? O seno de 2t é como se fosse seno de t mais t, que é seno de t vezes cosseno de t mais seno de t cosseno de t. Então, dá 2 vezes. Então, qual que é a ideia aqui para calcular a integral de linha? Deixa eu pegar essa figura aqui. Então, opa, acho que era melhor colocar ela em outra folha limpa aqui. Então, qual que era a ideia aqui? Eu tenho que calcular a integral. Qual que é a fórmula mesmo da integral? Era... É y mais seno x Ah, tá. dx. Vocês estão aberto aí? É y Mais seno x dx. mais seno de quê? X. Dx. Isso. O que mais? Z ao quadrado mais cosseno y. Dy. Isso.
mais x cubo dz. Mais x cubo dz. Então, sobre essa curva. A curva é essa camaradinha aqui. Cadê? Essa aqui, né? Nossa, ficou tão ruim aqui. C. Essa curva aqui é a curva C. Então, a parametrização que ele deu, R de t é igual a seno de t na direção I, mais cosseno de t na direção J, mais o quê? Ele deu a parametrização da R, não deu? Ah, tá. 2 vezes, seno de 2t, né? É o Z. Na direção K. Porque esse aqui é 2 vezes esse vezes esse. A sugestão dele é que a superfície Z2XY gera essa superfície aqui do tipo gráfico. Se vocês dão uma olhada vamos dar uma olhada na projeção dessa aqui, ó. Se a gente for fazer, por exemplo, a projeção lá no plano XY, olha o que dá, ó. Dá exatamente a circunferência de centro na origem raio 1, tá vendo? Se a gente pegar isso aqui e fazer a projeção lá no plano XY, do tipo gráfico, uau. Então, talvez seja mais interessante, né? Mas só que o que acontece? Eu tenho... Esse aqui é um campo, né? Esse aqui é o P do campo. Cadê? Esse aqui é o P, esse aqui é o Q e esse aqui é o R. Eu tenho um campo, então o que acontece? Se eu pegar isso aqui, como eu estou na seção 16.8, então, estamos falando do teorema de Stokes, né? Então, a gente sabe que a integral de P dx mais Q dy mais R dz, isso aqui é igual à integral de superfície, né? Vamos poder considerar a superfície, cadê o cursor? A superfície como sendo essa coisa toda aqui, né? Do rotacional do campo vezes n ds. E aí a parametrização que a gente poderia calcular, logicamente você poderia pegar aqui, ó, no lugar desse, aqui ia ficar um seno do seno, tá vendo? Para que substituísse o x aqui dentro, você poderia colocar a parametrização nessa coisa aqui, mas eu acho que o caminho mais interessante é calcular o rotacional, talvez dar uma integral, essa integral aqui seja mais interessante, ó. Eu não sei, eu não fiz a conta, mas essa aqui, ó, só o fato de você tiver um seno de um seno aqui, a hora que você substituir o x de t aqui dentro, ó, já não me agrada não me agrada. Vamos ver o rotacional para ver se é mais tranquilo. Quando você calcular o rotacional, IJK, aqui você vai colocar o operador, e aqui você vai colocar o campo. Y mais seno de x. Tem que precisar de mais espaço aqui, porque minhas expressões são um pouquinho maiores. Vamos pegar mais longe aqui, um J aqui, um K aqui, fazer o rotacional. Aqui vai ficar y mais seno de x, aqui vai ficar z ao quadrado mais cosseno de y, e aqui vai ficar x ao cubo. Esse aqui é o rotacional. Esse produto vetorial aqui. Então, na ida aqui para o x, ó, o i aqui, ó, eu vou derivar x ao cubo em relação a y, então vai zerar. Na volta, ó, o i aqui, eu vou pegar esse camarada aqui, ó. Eu vou derivar em relação a z ao quadrado, porque cosseno de y não depende de z. Então, vai ficar menos 2z. Agora, o j. Na ida, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou derivar em relação a z, isso aqui. Isso aqui não depende de z, então, zero. Na volta, eu vou pegar esse aqui, ó. Agora sim, eu vou derivar em relação a x, x ao cubo. Então, menos 3x ao quadrado. E, por fim, na ida para cá, ó, eu vou derivar em relação a x essa coisa aqui que não depende de x, então zero. E na volta, que seria essa diagonal aqui, ó, eu vou derivar em relação a y isso aqui, ó. Então, vai dar 1. Então, no frigir dos ovos, deu menos 2z, menos 3x ao quadrado e menos 1. Então, esse é o rotacional. Parece estar um pouquinho melhor fazer essa conta aqui, né? Não sei, vamos ver. Então, tá, o vetor normal. O vetor normal, eu preciso da parametrização para fazer o vetor normal. Eu preciso do camaradinha que aponta aqui para cima, né? O vetor normal. E se eu pego a parametrização do tipo gráfico, projetando no plano XY, eu deixo o x como sendo ele próprio, deixo o y como sendo ele próprio, e o z eu uso o quê? Eu uso o gráfico.
Então, quem que é o z aqui na história? O z aqui é igual a 2xy. Por isso que a dica que ele deu, né, fazer com que o z seja 2xy. Então, essa aqui é a minha parametrização. E aí, para fazer o vetor normal, eu preciso o quê? Do produto vetorial dos vetores derivadas parciais, né? Ou seja, preciso de mais um determinante. Ou seja, eu vou derivar em relação a x, vai dar 1, 0. A derivada em relação a x aqui vai dar 2y. Derivar em relação a y vai dar 0, 1 e 2x. Então, na ida aqui vai dar quem? Zero, né? O i aqui na ida zero. Na volta vai dar menos 2y. O j na ida zero e na volta vai dar menos 2x. O z na ida vai dar 1 e na volta dá 0. Então, mais 1 na direção K. Então, isso aqui, no frigir dos ovos, deu menos 2y, menos 2x e 1. Aí, para calcular essa integral de superfície aqui, ó, eu preciso fazer quem? Eu preciso fazer a integral sobre S do rotacional de F, n ds. Isso aqui é a integral sobre D. D é aquela projeção que a gente está fazendo tipo gráfico. O rotacional deu menos 2z, menos 3x², menos 1. O vetor normal deu menos 2y, menos 2x e 1, dA. Então, isso aqui vai ficar primeiro com primeiro aqui, vai dar menos 2 dá 4yz, esse com esse, né? Esse com esse aqui vai dar mais também, né? 6x ao cubo. E, por fim, menos 1. dA. Bom, lembrando que esse z que aparece aqui, logicamente, a projeção lá sugere coordenadas polares, né? Eu vou chamar o x de r cosseno de θ, vou chamar o y de r seno de θ, vou chamar, isso aqui eu vou saber que vai valer r ao quadrado, o r vai variar entre 0 e 1, e o θ entre 0 e 2π, na minha projeção do tipo gráfico. Só que esse z aqui, ó, esse z aqui, eu sei que ele vale 2xy, não é isso? Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, 4 vezes y vezes 2xy, né, que é o z, mais 6x ao cubo, menos 1. Tudo isso aqui eu não troquei ainda o x e o y, mas eu vou colocar aqui já o jacobiano, r, dr, dθ. Agora eu vou trocar tudo para x, y, tudo para as coordenadas polares, que é a integral que a gente vai resolver. Dá 8, né? Quem que é x? R cosseno θ. Quem que é y ao quadrado? É r ao quadrado seno ao quadrado. Mais 6 vezes x ao cubo, r ao cubo, cosseno ao cubo, menos 1. Vezes r, dr, dθ. Então, acho que daqui já consegue resolver, né? Pode ser que vai ter uma integral. Aqui ficou bom, né? Porque tem um seno e um cosseno aqui, dá para fazer substituição. Esse camarada aqui, ó, eu recomendo você chamar de cosseno de θ vezes cosseno ao quadrado. Tá vendo? Cosseno ao cubo é cosseno vezes cosseno ao quadrado, né? Beleza? Só fazer essa conta aí e deve chegar a solução. 11,51. Tranquilo, gente? Ou não? Beleza. Esse vetor normal aqui talvez seja bom se você tiver o GeoGebra. Pode ser que ele vai, só para saber a orientação dele, se ele está realmente apontando para fora, porque pode ser que você vai precisar pegar um sinal de menos, talvez, para poder inverter ele. Ao invés de fazer Rx cartesiano Ry,
Pode ser que seja RY cartesiano RX, para poder inverter a orientação, para ele ficar apontando para fora, desse jeito aqui, ó. Então, um bom teste ó, 2. Imagine que você pegou o vetor. Se você pegar o vetor aqui, por exemplo, pegar o x e o y como sendo zero, é possível isso? X e o y como sendo zero seria esse ponto aqui, ó. A origem aqui, ó. Mas aqui eu acho que tá ok, porque se o x e o y for zero, ó, pra você ver o que acontece. Ficou o vetor ficaria 0, 0, 1. Ou seja, 0, 0, 1 tá apontando para cima, né? Tranquilo? Eu acho que ficou bom por causa disso. No enunciado falou a respeito da orientação da curva, deixa eu ver. Onde C é a curva, tal, o T variando de 0 a 2π. Seno, por exemplo, você pegou... Vamos fazer um teste aqui que eu estou ainda meio com dúvida a questão da orientação dessa curva aqui. Se precisa multiplicar por menos 1, porque para o teorema de Stokes, vocês lembram que ele é a fronteira, a curva no esfraço é a fronteira da superfície, e uma pessoa caminhando sobre essa curva, a superfície tem que estar à esquerda da pessoa, né? Imagine que você pegou o ponto... Vamos fazer um teste aqui, ó. Cadê o GeoGebra? Imagine que você pegou um ponto aqui nessa curva aqui, ó. Você pegou t igual a zero. Se você pegou t igual a zero, que ponto você vai estar? Vamos pegar aqui o ponto A. T igual a zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. E seno de zero é zero. Então, você estaria aqui, ó. Ponto A. Vamos pegar o ponto B, um ponto um pouquinho na frente. Vamos pegar π sobre 2. Seno de π sobre 2, 0. Opa, 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. E seno de 2 vezes 90, seno de 180, 0. É o que eu estava temendo. Tá vendo o que está acontecendo aqui, ó? Esse aqui é o eixo positivo. Vamos fazer assim, para vocês enxergarem melhor. Ah, não, tá bom. Ó, você tá... Não, tá ruim. Você tá vindo, ó. Você tá vindo daqui para cá, tá vendo? Você saiu do ponto A e caminhou... Esse aqui é o eixo positivo do X. Esse aqui é o eixo positivo do Y. Você saiu daqui, ó, e veio para cá, ó. Você tá andando no sentido do relógio. Vou colocar assim para vocês verem a visão de cima. Ó, você saiu do ponto A no t igual a 0. No t igual a π sobre 2, você veio para o ponto B. Você está andando no sentido horário. E a orientação, a pessoa caminhando aqui, a superfície vai estar à direita da pessoa. Então, essa conta que a gente fez aqui, ó, você só para poder mexer nela, vocês multiplicam por menos 1. Você coloca um menos aqui, ó. Resolve o problema. Você coloca um menos aqui, ó. Só isso. Coloca um menos aqui nessa integral, que aí sua conta vai dar certa. Por que vai dar certo? Porque quando você coloca um sinal de menos, você está invertendo a orientação da curva. Então, você precisa multiplicar por menos 1. Por quê? Por causa dessa orientação aqui. Você está vindo daqui para cá, ó, no sentido crescente de t. Você está andando no sentido do relógio. Ainda bem que deu tempo de consertar ainda, né? Senão a conta ficaria errada, né? Você ia chegar, por exemplo, se você chegasse no resultado 10, a resposta era menos 10. Por exemplo, né? Tranquilo, gente? A orientação aí, por que a gente precisou de multiplicar o sinal de menos? Eu acho que não tem mais questões. Deixa eu ver aqui. Essa aqui era a última da Gabriela. Mais alguma questão que vocês queiram perguntar que não estavam na lista? Só tem vocês três até o final da aula de hoje. Acho que o pessoal não está com dúvida, não. A 17 da... A 17 da...
16.9, 17. Teorema da divergência. Use o teorema da divergência para calcular a integral de superfície, né, do campo. Deu o campo e falou que a superfície é a metade superior da esfera, centrada na origem raio 1. Aí deu uma dica também. Note que S não é uma superfície fechada. É porque para usar o teorema da divergência, aí você precisa que a superfície seja fechada, né? Aí o que ele falou? Calcule primeiro as integrais sobre S1 e S2, onde S1, tá vendo? Deu uma dica. Você coloca a tampa, S1 é o disco para fechar. Foi igual aquela questão que a gente viu hoje, né? Aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Só que essa aqui é de raio 3. A outra vai ser um pouquinho menor, de raio 1. Aí o que ele fez? Ele pediu para você colocar o disco, né? Essa tampa aqui, ó. Ele pediu para você colocar essa tampa. Onde S1 é o disco, orientado para baixo, e S2, aí você pega S2 como sendo S, que seria a metade da esfera, união com S1. Aí quando você faz isso, você pode utilizar o teorema da divergência. Beleza? Então, para poder para poder usar o teorema de divergência, a superfície ela tem que tá fechada, né? E aí a dica é isso. Aí você vai calcular cálculo divergente desse campo, não deve dar uma coisa, por mais que tenha uma tangente aqui, não sei o quê, mas quando você faz, por exemplo, você vai derivar isso aqui em relação a x, tá vendo? Então vai dar z ao quadrado. Quando você derivar isso aqui em relação a y, vai dar y ao quadrado. E quando você derivar isso aqui em relação a z, vai dar x ao quadrado. Então vai ficar 2x, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ou seja, possivelmente você vai utilizar o quê? Se o divergente deu cadê? O divergente deu x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, então possivelmente não vai ser difícil você calcular, possivelmente utilizar coordenadas esféricas, talvez, né, para poder fazer. Acho que não vai dar tempo, já está faltando 1 minuto, mas se você tiver dúvida, você tenta fazer e aí você me pergunta se permanecer a dúvida, que aí até a prova, aí hoje à noite eu faço ela para você, Lohane. Mas eu acho que ela não é complicada, não. Que aí já deu meio-dia, senão a gente ia ultrapassar bastante o horário, tentando fazer ela aqui ao vivo. Mas você pode utilizar, não tem certeza do resultado, entendi. Você pode utilizar a coordenada esférica, porque aí a esfera aí vai estar o θ variando de 0 a 2π, o φ vai variar de 0 até π sobre 2, porque você tem que parar no plano, né? E o raio variando de 0 a 1. Beleza? Aí, como ficou x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado divergente, você troca isso por ρ ao quadrado, utiliza ρ ao quadrado seno de φ, que é o jacobiano, e aí você monta a integral desse jeito. Você vai encontrar um resultado, e aí depois você pega e faz a mesma conta. Lembra que você teve que colocar o tampo, né? Aí você faz a integral desse outro e pega e subtrai os resultados, entendeu? Você faz o total e depois você subtrai esse disco que você inseriu. Ou seja, seria o S2 menos 13π sobre 20. Teria que fazer a conta, né? Mas o resultado deve ficar em função de π, né? Por causa da variação das coordenadas esféricas. Possivelmente deve ficar em função de π mesmo. 13π sobre 20, tá bom. Eu vou olhar para você e aí eu vou... Ah, a Denival também encontrou isso também. Você também encontrou isso, Gilmar? Você não lembra dessa? Ah, então tá bom. Consenso. Eu vou resolver. Você não encontrou isso?
Ah, Gilmar que falou, eu entendi que foi Lohane que tinha falado que deu 13π sobre 20, desculpa. Eu tinha entendido errado. Gilmar que falou, e Lohane não encontrou isso. Ó, Gilmar e Dernivaldo encontrou, Lohane. Então, tá 2 contra 1. A maioria, não sei. Eu vou fazer e aí depois eu te falo. Mas eu acho que deve envolver π na resposta, né? Por causa das coordenadas esféricas e tal, né? Tranquilo, gente? Aí eu vou subir esse vídeo para, principalmente para Gabriela, né? Que não teve as questões que resolveu o que ela tinha pedido. Talvez ajuda alguma dúvida que alguém teve também nessas questões. Aí até amanhã. Amanhã eu posto a prova para vocês aí 9 da manhã até meio-dia e meio. Tranquilos? Beleza, então bom dia para todo mundo. Boa tarde já, né? Fiquem com Deus. Tem mais Gilmar, Lohane, Dernivaldo. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço, Gilmar. Com Deus. Até mais, Dernivaldo.